né? O Cadu falando aí na entrevista, firme, logicamente que ainda com poucas palavras, né? Jogador que tá se acostumando aos holofotes, às entrevistas. No último jogo mesmo, eu vi lá o Cadu atendendo o torcedor. Isso é para ele muito novo, né? O torcedor até então não conhecia muito o Cadu, que agora começou a aparecer no time. E eu não tenho dúvida, Cirilo, se o Filipão, lógico, tem uma cautela, o ataque do Galo tem Hulk e Paulinho, não precisa apressar nada, mas que ele vira opção, não tem dúvida nenhuma, que vira uma opção pro Filipão aí no decorrer dos jogos. Pois é, ô Simões, é curioso, né, porque quando começa o estadual, a gente sempre espera que fatos como esse surjam, né, que seja esse o momento para propiciar esses garotos, as primeiras impressões de fato do profissional, jogar com a pressão menor, ter mais espaço. Pro caso do Cadu, no último jogo da primeira fase, ele tem a chance de ser titular, faz gol e acaba virando opção, acaba mostrando pro treinador que ele tá aí, né, Simões? Exato, Cirilo. Soube aproveitar a oportunidade, né? Oportunidade que veio até de forma tardia, mas no debate da TBB de segunda-feira, né? O Edu colocou uma questão em que realmente é verdade, né? O Galo, das 3 primeiras rodadas da fase classificatória, ele perdeu 2. Ele perdeu pro Patrocinense na estreia, logo depois perdeu o Clássico pro Cruzeiro e ficou sempre tendo que correr pela vaga, né? Até a virada da 4ª rodada ali, o Vila era líder, né, Cláudio? Sim. O Atlético chegou a ficar na 2ª posição do grupo dele. Então, chegou a ter ali uma situação desconfortável e isso, com certeza, atrapalhou o Filipão na intenção dele de lançar esses jovens no Campeonato Mineiro. Todo mundo coloca o estadual como um laboratório, mas ele não teve tanta chance de fazer laboratório assim, porque a pressão pela vaga era muito grande. O jogo contra o Ipatinga já era um jogo em que o Atlético entrou, não matematicamente classificado, mas praticamente. Ele colocou os garotos mostraram qualidade, o Alisson já tinha entrado antes, então eu acho que realmente chegam como opções fortes para essa reta final de Campeonato Mineiro, até por um outro ponto, né, Cirilo? A pressão que vem da torcida. A Arena MRV vai estar cheia amanhã, né, Cláudio? Sim. E se a coisa não estiver andando como o torcedor espera, o que eles vão gritar? É verdade, vai chamar o nome da molecada. Ô Léo, isso que o Simões está dizendo é um acréscimo importante quanto ao tamanho do jogo, quanto a essa importância do duelo. Agora são 2 jogos contra uma das melhores equipes da competição, que é o América, mas pelo menos a pressão foi tirada, né? O Cadu, por exemplo, já teve os seus muitos minutos nessa última rodada, já, entre aspas, conheceu a Arena MRV de fato, jogou, mostrou potencial. E um acréscimo, né, Léo? Na posição que o Cadu atua, o Atlético está precisando. Alguns medalhões que estão por aí não mostraram que merecem mais oportunidades, né? Exatamente. Ele já teve o batismo, né? Já entrou com a Arena MRV e estava cheia no jogo contra o Ipatinga, então já teve o batismo. Gostei da entrevista do Cadu. Chama atenção quando, já jovem, o cara sabe se posicionar, tem firmeza no que ele está falando, não procurou meias palavras ou aquelas respostas já tradicionais, né, que a gente está muito acostumado em entrevistas. E isso é muito bom, porque se agora há pouco eu estava falando sobre o Ramiro do Cruzeiro, de bom entendimento de jogo, quanto mais inteligente, quanto melhor soubesse comunicar o atleta, isso tudo também agrega ao potencial que ele tem, né, a qualidade técnica que ele tem com os pés. Então, essa base do Atlético, Cirilo, é a melhor notícia do ano até agora para o Galo. Melhor até que, inclusive, que a contratação do Scarpa. Porque o Scarpa que a gente espera, ele ainda não surgiu no Atlético. Por condições que sejam físicas ou dentro do jogo, posicionamento, eu não tenho a menor dúvida que o Scarpa ainda vai jogar muita bola no Galo, porque ele é um espetacular jogador. Mas a melhor notícia no Campeonato Mineiro para o Atlético, que até agora foi um Campeonato Mineiro de muita cobrança, é a oportunidade para os meninos da base, as poucas que tiveram, mas mostraram qualidade, e o Galo está precisando disso. Não só a qualidade técnica que eles podem trazer, a jovialidade, a vida que eles dão no jogo, mas também de aprendizado. Porque o Simões falou da pressão da torcida, faz parte da maturação do jovem também. Não é só contra o Ipatinga que pode jogar, não. Não é só quando o time tá bem ou tá tranquilo. É preciso pegar jogo cascudo, jogo de cobrança, com um adversário bom, porque eles estão no futebol profissional do Atlético. Se estão no futebol profissional do Atlético, é porque tem condição de, em algum momento, estar em campo. Então, se continuar dessa maneira, com a dificuldade que Vargas e Kardec têm de entregar alguma coisa ao Atlético, eu não tenho a menor dúvida
que o Cadu vai cada vez mais jogar e tomara que cada vez mais jogue melhor. Siga, Rezende. É isso aí, então Cadu fica disponível, Isaac, essa garotada do Atlético, o Alisson, Rubens, tá todo mundo disponível pro Felipão nesse jogo, incluindo o Palácios que treinou hoje, mas aí é com o Felipão se vai relacionar o atleta, o novo reforço para amanhã. Hoje, Dia Internacional da Mulher e boas notícias, novidades para as Vingadoras, o time feminino do Atlético. Inclusive o Henrique André tá acompanhando tudo, lá direto da Vila Olímpica, não é isso, Henrique? Fala, Claudão, Cirilo, todo mundo que está acompanhando o Rádio Esportes nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. Estou aqui na Vila Olímpica, o Atlético abriu a porta para a imprensa conhecer a nova estrutura de vestiário, o campo tá um tapete, tudo isso para proporcionar a melhor qualidade possível para as atletas que estreiam dia 16 agora contra o Fluminense na Série A1 do Campeonato Brasileiro. A gente deu um passeio, conheceu essa estrutura. A Adidas, ela está fornecendo todo o material esportivo para as atletas das Vingadoras, do Galo Futebol Feminino. E eu conversei com a Janu Salles, ela que é coordenadora técnica do Atlético. Vamos ver o que ela disse sobre toda essa mudança, pensando na evolução do futebol feminino. Hoje é uma data de luta, para a gente sempre lembrar da importância que nós temos dentro do esporte, dentro da modalidade, e de sempre se fortalecer. Eu acredito que a reestruturação da equipe hoje, e do clube, na verdade, tem sido de suma importância, principalmente na entrega que elas vão fazer durante a competição, durante o ano. E acho que cada vez mais a gente vai ter boas notícias, boas coisas aqui que o clube tem investido e se dedicado a entregar para nós. Tá, então, a Janu Salles, coordenadora técnica do futebol feminino do Galo, que inclusive vai receber um ônibus especial também, está sendo plotado, está sendo preparado, e em breve as jogadoras terão também esse meio de transporte personalizado, viu, Cláudio? As meninas, cabe lembrar que elas vão treinar aqui 2 vezes por semana e 3 vezes na cidade do Galo. É uma outra grande novidade para a evolução da modalidade, tá certo, Claudão? Tá certo, Henrique André, quem acompanhou na live aí, o gramado tá um tapete, né? Da Reformaram tudo lá, né, no gramado da Vila Olímpica. Reformaram, vai ter ônibus agora para as Vingadoras, personalizado, né? Igual do time principal masculino. São coisas que precisam, né? Ser feitas para as Vingadoras, para o futebol feminino em geral, né? Tem coisa que parece básica, né, Cláudio? Realmente é básica para o desenvolvimento, de fato, da modalidade, né? Treinar em campo alugado, treinar sem saber onde ir para treinamento sem saber onde vai treinar, em horários aleatórios, ter condição de centro de treinamento, de atendimento, de estrutura de staff, são coisas básicas para o desenvolvimento da modalidade. São coisas que passam a acontecer no Atlético, a gente está vendo o Cruzeiro colher frutos agora, Cruzeiro aí com esse apoio da SAF aí também, treinam lá na Toca da Raposa, treinam em CT, tem toda a proximidade da gestão. Que bom que o Atlético se atentou para isso e é elogiável a postura do Atlético nesse momento também, né, Léo? Sem a menor dúvida, Cirilo. E acho que hoje é um dia bem propício para se falar sobre isso, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres, mas a torcida do Atlético, Cirilo, e de todos os clubes, mas aqui como estamos falando do Galo, a torcida do Atlético e o Cláudio Rezende, que está em todos os jogos, que a gente está em alguns, olha lá para a arquibancada, cara. Olha a presença feminina na Arena MRV, sabe? Olha o número de atleticanas fanáticas que consomem o clube. Então, por que não a modalidade também? E o Atlético é muito grande para isso, Cirilo, sabe? O Atlético tem uma gestão hoje muito profissional, desde que o Galo virou SAF, e um pouco antes disso já era tratado de maneira profissional. Então, não só porque é uma obrigação, porque quando você coloca como uma obrigação, fica até, sabe, forçado. Trata como uma oportunidade o futebol feminino. Trata como uma oportunidade de um negócio que pode crescer muito no Brasil, com o incentivo que é merecido dele, do tamanho dele, mas sem deixar de lado. Que o incentivo esteja sempre presente, né? Para que mais pessoas tenham capacidade de praticar, para que mais pessoas tenham capacidade de se profissionalizar e para que mais pessoas tenham possibilidade de assistir. Porque é assim que você cria uma modalidade. Não adianta ter uma forçação de barra e querer tratar ou querer cobrar do futebol feminino da mesma maneira que é do masculino. No futebol masculino, a estrutura já está toda pronta e vem a cobrança. No feminino, parece que vem a cobrança sem ter a mesma estrutura. Então é preciso que exista, sim, condição ideal para a prática do futebol feminino, para que se cobre qualidade melhor de jogo, melhores atletas, mas é preciso ter a estrutura. Então este é o caminho
Que bom que o Galo também está trilhando ele. Dia 16 tem Fluminense e Atlético lá no estádio Luso-Brasileiro. A estreia em casa vai ser contra o Santos no dia 20, uma quarta-feira. Vejamos se vai ser Nova Lima, se vai ser Sesc Venda Nova, a definição que o Atlético vai fazer ainda, mas que venha também o apoio ao futebol feminino. Jogos grandes já para começar também essa temporada. Claudão, já mais do Atlético. Muito legal. E nessas novidades hoje, né, nesse evento, o presidente Sérgio Coelho, o vice-presidente do Galo, Márcio André, o Fred Couto, né, que também está à frente do futebol feminino, o Bruno Musi, né, que é o CEO da SAF, então, ou seja, bem prestigiado pela cúpula do Atlético também, esse evento que o Henrique André acompanhou, está acompanhando pela Itatiaia. Daqui a pouquinho a gente fala de Libra, hein? Vai entrar grana no Galo aí, hein, Cirilo? Vai entrar uma grana aí já com direitos de televisão para o Atlético daqui a pouquinho no segundo tempo.